Que a graça do nosso bom Deus permaneça conosco. É muito bom estarmos juntos para louvarmos o nosso Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Esse é o momento que Deus tem prazer, irmãos, em receber a sua igreja e comunicar com a sua igreja aquilo que é importante para o crescimento dela. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós faremos a leitura no versículo 31 ao 34. Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 34. Nos diz a palavra do nosso Deus: quando vier o Filho do Homem, a sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que o nosso Deus nos abençoe nesse momento de meditação na palavra do Senhor. Primeira vez que eu compareci perante um juiz, foi um momento muito tenso. Até o momento em que teria que ficar cara a cara com o juiz no fórum, sentado ali aguardando ser chamado, todo o corpo tremendo, tudo tremendo. Gente, vou falar com o juiz. E aquela visão, né, da TV, de seriados, de filmes, o juiz com aquela fisionomia bastante carrancuda, bastante dura, aquele palavreado bem forte, e eu ali me preparando então para esse momento extremamente tenso. Até que chega um momento, vem alguém dizendo: pode entrar, você vai ser atendido pelo juiz. O motivo era simples. Antes que alguém fique preocupado, era coisa simples. O juiz ia decidir se aceitar ou não a minha petição. E o meu pedido era para incluir o meu apelido no nome, o apelido Jean. Até aos 28 anos de idade, eu me chamava José Antônio da Silva, mas todo mundo só me conhecia pelo apelido, Jean. Então entrei com a petição, tem como pôr Jean no nome. Quando chego perante o juiz pergunta: o que é que você quer? E quase que eu não dei conta de falar. Claro, tinha um advogado ali representando, né, que se colocou à disposição, mas a pergunta foi direto para mim e eu me tremi todo. E a minha resposta é que põe o Jean, aí inclui o Jean no nome. Só isso, está feito. Então, a partir de agora, você se chama José Jean Antônio da Silva, e vamos organizar toda a papelada. E o resultado foi um resultado bom, agradável. Não foi tão amedrontador como eu imaginava, mas até o momento foi. O texto nos fala, meus amados irmãos, do momento em que Jesus está conversando com os seus discípulos, preparando os seus discípulos
para o cumprimento da sua obra, da sua missão. Jesus está em Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, ou chegando a Jerusalém, uma multidão cantando, dizendo: Hosana, bendito, vem em nome do Senhor. Jesus montado num jumentinho. Quando ele entra em Jerusalém, aquele alvoroço, faz-se a pergunta: quem é esse que o povo está saudando, está cantando, está louvando, está dizendo Hosana? E alguns vão dizer: é um profeta. E Mateus continua desenvolvendo os acontecimentos, essa estadia de Jesus em Jerusalém, dentre elas falando que Jesus vai para o templo em Jerusalém, e ali no templo Jesus ensina muitas coisas, Jesus liberta pessoas, Jesus conta parábolas, Jesus é confrontado pelos inimigos, pelos fariseus, Jesus traz instruções para os seus discípulos, e num determinado momento, os discípulos, os apóstolos e outros, olhando para o templo de Jerusalém, admirados com a imagem, elogiam o templo, e Jesus então faz uma declaração que foi estarrecedora aos ouvidos de todos aqueles que ali ouviram. Quando Jesus diz: está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. Ninguém gostou dessa palavra, porque jamais passava pela cabeça dos judeus um templo tão bem construído, um templo chamado santo, casa de Deus, não passava pela imagem do povo esse templo ser destruído. Então essa falácia de Jesus, na visão deles, era nada mais do que realmente uma falácia. Mas o texto vai nos dizer que depois Jesus se retira dali, chegam então os discípulos para Jesus e perguntam assim: Jesus, explica para nós isso aí, que negócio é esse que o Senhor está falando, que o templo vai ser destruído? Quando é que isso vai acontecer? Qual é o sinal? E então Jesus começa a conversar com os seus discípulos, trazendo aqui várias informações sobre a pergunta que eles fizeram. E aqui rapidamente eu quero colocar uma lista daquilo que Jesus conversou com os seus discípulos, mostrando-lhes que até a sua volta algumas coisas iriam acontecer. A primeira delas, Jesus disse assim: olha, vocês fiquem atentos, veja bem, povo meu, fiquem atentos, porque o mundo será influenciado pelos falsos profetas. Ele fala isso no capítulo 24, versículo 4 ao 5, e depois no versículo 11, orientando os seus discípulos que o falso ensino iria dominar o mundo. Depois Jesus diz, no versículo 6 ao 8, do capítulo 24, que o mundo seria consumido por catástrofes, guerras, fomes, epidemias, variados problemas. A notícia até aqui não está sendo boa. Mas ele continua em terceiro, do versículo 9 ao versículo 10, ele diz: além disso, os cristãos serão injustiçados, serão perseguidos, irão para o tribunal. Então, olha o diagnóstico que Jesus está dando do mundo. Vai crescer o falso ensino, vai existir catástrofes, os crentes serão perseguidos. Depois ele vai dizer no versículo 11 ao versículo 12, que o amor iria se esfriar no mundo, e por causa disso a iniquidade iria aumentar no mundo. É um caos, não é? Está um caos. E ele continua no versículo 13 dizendo que seria necessário que os salvos suportassem toda essa pressão, todo esse desajuste, todo esse problema. No versículo 14 ele diz que haveria a oportunidade para que esse mundo mau, cheio de tragédias, se arrependesse. De que forma Jesus fala isso?
Ele está fazendo ele está descrevendo o que vai acontecer antes dele voltar. E ele termina dizendo: e será pregado este evangelho a toda criatura. É assim que ele termina essa sequência. E quando Jesus diz, e será pregado este evangelho a toda criatura, o que está em foco é: o mundo terá a oportunidade de se arrepender ouvindo o evangelho e mudar de vida. Então eu virei. Ele diz, então será o fim. Depois disso, nós temos no capítulo 25, metade do capítulo 24 e 25, Jesus trazendo mais algumas considerações para os seus apóstolos, mais alguns ensinamentos, até chegarmos aqui no texto que nós lemos, onde meditaremos, onde tiraremos aqui algumas lições, porque agora é o momento em que Jesus diz: olha, tudo isso já aconteceu, agora eu vou voltar, e quando eu voltar, o que é que vai acontecer? E aí nós lemos: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O texto está falando aqui do julgamento final, é um texto escatológico que fala da doutrina dos últimos dias, mas que fala de Jesus vindo agora não como Salvador, mas como juiz. E como juiz nós temos algumas informações aqui importantes que eu quero destacar para a igreja. Não farei a exposição de toda a narrativa, apenas aqui do versículo 31 ao versículo 34, porque eu quero destacar aqui a graciosidade do juiz Jesus. Como Jesus transmite aqui palavras de graça para o seu povo. E eu gostaria que nós víssemos isso aqui, em nome de Jesus. O que podemos falar então de Jesus como juiz? Primeiro, o olhar amoroso do juiz para as suas ovelhas. O cenário que nós temos aqui, observe comigo, quando o texto vai nos dizer que Jesus veio, está todo mundo reunido. Quem está reunido? Desde Adão até o momento em que Jesus voltar, todo mundo estará na presença de Jesus. Todo mundo. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Mas este Jesus terá um olhar diferente para um grupo. Não é aquele juiz que vai olhar para todo mundo, para toda essa multidão, carrancudo, cara fechada. É um juiz que num primeiro momento vai olhar para as suas ovelhas que ele separou, e a primeira manifestação dele é um olhar amoroso. E as ovelhas vão ver isso, vão sentir isso. Os crentes vão poder olhar para o juiz e não vão ficar amedrontados, porque não haverá esse olhar feio de alguém que está pronto para dar martelada e condenar todo mundo. Aqui a cena não é de todo mundo reunido e agora um por um vai receber a sentença. A cena aqui já está clara, é de Jesus vindo, reunindo todo mundo e dizendo: essa ala aqui é minha, é o meu povo, são os filhos de meu pai, são aqueles a quem eu salvei. E o olhar primeiro é esse olhar de amor. Consegue imaginar isso? Eu gostaria que os irmãos, todos vocês, tenta imaginar aí, Jesus está vindo, uma multidão, e ele está olhando para você.
como que você acha que Ele está te olhando? Eu sei que é difícil imaginar isso, mas pela fé, pelo conhecimento da palavra, esse juiz soberano, gracioso, como é que Ele está olhando para você? Ele está com a cara fechada? Ele está com a cara triste? Ele está com a fisionomia de que está pronto para te condenar? Como Ele está te olhando? Pela descrição que nós encontramos aqui, nós podemos imaginar um Cristo olhando amorosamente para as ovelhas a quem Ele já separou. Isso nos faz lembrar de um texto, uma parábola que Jesus conta. Os irmãos lembram da história? Aquele filho que chega para o pai e diz assim: eu quero viver a minha vida, sabe, pai, não dá mais para viver na sua companhia não, quero viver do meu jeito, e é o seguinte, estou indo embora, e tem mais uma, eu quero os meus bens, eu quero o que é de direito, não quero mais viver nessa casa, não quero comer mais dessa comida, não quero ter mais essa convivência contigo, eu quero ir embora, não apenas quero, eu vou, está decidido, e vai embora, pega a herança, vive do jeito que quer, lá, há tantos e tantos tempos depois, as coisas começam a dar errado, esse filho começa a sofrer, e por causa do sofrimento ele toma uma decisão, quer saber, vou voltar para a presença do meu pai, sei que ele não vai me receber, porque eu sei que o que eu fiz foi errado, sei que eu maltratei, mas se ele tiver um pouquinho de misericórdia, ele vai deixar que eu pelo menos trabalhe para ele. Pronto, eu já estou mais do que suficiente. O que eu estou contando aqui está em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Vai estar vindo lá o jovenzinho, de repente o pai o avista, e aí o que é que o texto nos diz? Como é que esse pai trata esse filho rebelde, esse filho ingrato, esse filho mau, esse filho pecador? O texto nos diz, versículo 20, Lucas capítulo 15, versículo 20, e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai não perguntou por que voltou, o pai não jogou na cara tudo aquilo que ele tinha feito. Esta parábola está aqui para ilustrar a graça de Deus, a misericórdia de um pai que ama os pecadores, aqueles que se arrependem dos seus pecados e que recebe Jesus como Senhor de suas vidas. Essa história está aqui para nos mostrar que aqueles que já receberam a Jesus, no dia que se encontrarem com Ele, não vão enxergar um Jesus carrancudo, mas um Jesus com um olhar de amor, porque Ele já nos ama, e já está decretado em Cristo Jesus o que vai acontecer conosco. A multidão talvez ainda não saberá, mas naquele dia o mundo saberá que existe uma parte daqueles que lá estarão, dentre eles nós, pessoas que ao invés de serem condenadas, serão amadas mais uma vez por Cristo Jesus. Esse é o primeiro ato de graça que nós podemos destacar no Jesus
juiz, olhar de amor. Segundo, o chamado amoroso. Se os irmãos observarem aí no versículo 34, Jesus não apenas está olhando para a sua igreja, a igreja que ele já reuniu, demonstrando esse amor, esse olhar de amor, mas o texto nos diz também no versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde. Oh, irmãos, que palavra gloriosa, que palavra majestosa, nós ouviremos, em nome de Jesus. Eu espero que no dia que se cumprir essa profecia, essa palavra, você se lembre desse texto. Eu creio que você vai lembrar desse texto. Talvez não lembre da pregação do pastor Jean, mas vai lembrar, bem disse o Senhor Jesus, que no dia que ele voltasse, e que nós estaríamos na presença dele, ele iria olhar para mim e iria dizer, venha, venha. É o chamado do juiz, não é um chamado para testemunhar, para contar o que você fez na vida, ele já sabe. Nas informações que nós temos aqui, Jesus já sabe aqueles que viveram uma vida cristã, que viveram em piedade, que praticaram a hospitalidade, que foram pessoas do bem, conforme está descrito a partir do versículo 35, ele já sabe. Ele não está chamando para que, ou ele não vai chamar para que nós nos sentemos no banco do réu, para fazer a nossa defesa, ou para que roguemos misericórdia. Ele vai nos chamar para que nós estejamos perto dele, junto dele, entremos no reino da glória. É o chamado da graça, conforme nos diz o texto, vinde e entrai na posse do reino. Palavra que já está reservada para aqueles que são do Senhor Jesus. Você consegue imaginar isso? Seria extremamente importante que você guardasse isso no seu coração e cresse que você vai ouvir Jesus te chamando para entrar no reino da glória. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, nós temos uma história também conhecida. Uma mulher que está sendo humilhada. Ao redor dessa mulher, muitos juízes. Esses juízes estão ferozes, estão bravos, indignados. Já estão com a sentença determinada. Eles levam essa mulher até Jesus e dizem, Jesus, está aqui uma pecadora, uma adúltera, culpada, criminosa, e conforme nos diz a lei de Moisés, essa mulher tem que ser punida, ela tem que ser condenada. Tinha juízes de todas as idades, tinha juízes lá de 70 anos, 50 anos, 40 anos, e o texto vai nos dizer que até quando vai se retirando do mais velho ao menor, nos fazendo entender que até jovens estavam lá como juízes para condenar essa mulher. Raivosos. Ela está em pé, e Jesus então diz uma palavra para ela. A palavra que Jesus diz é: vai
vai. Parece estranho essa expressão que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4 ao versículo 5. Em especial o versículo 11, vai. Mas esse vai significa também vem. Este vai é um vai de você está absolvida. Você está perdoada. Eu não vou te condenar. Vai viver agora uma nova vida. Vai agora viver uma vida de santidade. É por isso que eu digo que ao mesmo tempo que é um vai, é também um vem. Venha viver no reino da glória. Venha viver no reino da santidade. Venha viver no reino da nova vida. E como é que Jesus diz isso? Vais e não peques mais. Ele não está simplesmente dizendo, ó mulher, você está absolvida, vá, siga a sua vida, eu vou seguir a minha vida. Não é essa a ideia que o apóstolo João quer colocar nesse texto, mas a ideia é de um Jesus que veio resgatar o pecador, que veio amar o pecador e chamar o pecador para que entre no reino da glória. E é exatamente esta promessa que nós temos quando ele diz: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para a igreja, para os convertidos, as palavras do juiz serão palavras de amor. O olhar do juiz será um olhar de amor. E por fim, em último lugar, a declaração do juiz também será uma declaração de amor. Ele olha, ele chama e ele faz uma declaração. Qual é a declaração? Ainda no versículo 34, vinde benditos de meu Pai. É dessa forma que Jesus chama os salvos, benditos de meu Pai. Essa palavra bendito, ela tem alguns significados. Ela pode significar bendito no sentido de que agora a pessoa ela está habilitada para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para glorificar a Deus. Ela é abençoada exatamente para servir ao Senhor, como também essa palavra bendito tem o sentido de receber as dádivas do Senhor. E acreditamos que as duas coisas fazem parte aqui. A declaração que Jesus faz aos salvos, que são chamados aqui de ovelhas, que estão na direita, é a declaração de que eles são benditos, porque agora são herdeiros do reino de Deus, são herdeiros do amor eterno de Deus, são herdeiros da alegria eterna do Senhor. Que título melhor os crentes poderiam receber, senão o título: vocês são benditos do Senhor, ou vocês são abençoados pelo Senhor. Agora vocês não estão na classe dos condenados. Agora vocês não estão na classe dos pecadores. Vocês não estão na classe dos filhos do mal. Vocês agora estão no grupo dos bem-aventurados. Lembra o que Jesus disse lá no Sermão do Monte? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Estava pensando um pouco sobre isso. O quão terrível é para alguém que está perante um juiz, em que o juiz está analisando a sua causa, está julgando a sua causa,
e depois o juiz diz: eu já tenho um veredito, e bate lá com o martelo: você é culpado, você está condenado. Sem dúvida alguma, é uma das piores declarações que alguém pode ouvir. Você acha que vai ouvir isso de Jesus? No dia que ele voltar como juiz? Você acha que Jesus vai dizer: você está rejeitado? Existe essa possibilidade na vida daqueles que rejeitaram a Jesus. Mas para aqueles que amam a Cristo, que são de Cristo, que servem a Cristo, que aguardam a volta de Cristo. E aí nós temos muitos irmãos e irmãs que dizem assim: eu não vejo a hora de Jesus voltar. Quando ele voltar, ele voltará como juiz. E quando ele voltar como juiz, a maneira como ele vai tratar as pessoas será diferente. Sim, quando ele voltar como juiz, ele fará assim acepção. Ele separará os grupos em dois. Um grupo, desde cedo, desde o instante que separar, será alvo do amor do Senhor. No olhar, no chamado e na declaração daquilo que eles são e daquilo que vão receber. Mas o outro grupo não receberá amor. O olhar não será olhar de amor. O chamado não será um chamado de amor. E a declaração não será uma declaração de amor. A graça do reto juiz está reservada apenas para aqueles que creem em Jesus como Senhor de sua vida. É uma promessa para a igreja. E eu gostaria que nós, partindo aqui para a conclusão, vamos lembrar o que Jesus diz que está nos aguardando. Vamos só relembrar aqui como é que será a nossa vida quando Jesus voltar e julgar e nos recolher para Ele mesmo. Eu gostaria que os amados abrissem comigo o seguinte texto: é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, Apocalipse, capítulo 21, versículo 21 ao 27. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 21 ao 27, tem mais coisa para trás, mas eu quero ler apenas esses versículos aqui primeiramente. João tem a visão do que nos espera quando Jesus voltar. Nos diz o texto: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela, ou seja, nessa cidade, não vi santuário, ou seja, não vi um templo, porque o seu santuário é o Senhor, é a presença de Cristo, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações, ou seja, os salvos, andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia,
porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos ler o segundo texto, um pouco para frente. O que mais nos espera? Capítulo 22, versículo 1 ao versículo 5. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Nos diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. É uma forma de dizer, quando o rei voltar, ou quando o juiz voltar, ele vai separar os que o rejeitou e vai condená-los, e aqueles que o recebeu pela fé terão o privilégio de viver no paraíso de Deus. Um grupo terá como casa uma cela fumegante, uma cadeia que queima de dia e de noite, mas os santos, por causa da graça do Senhor, entrarão no palácio celestial e viverão na presença do Deus Santo, do Cordeiro Santo, para todo sempre. Esta é a palavra que o Senhor nos traz do juiz gracioso. Para a igreja, ele vai agir com amor. Para os ímpios, aqueles que não receberam a Cristo, ele vai agir com rigor. Quanto a nós, glorifiquemos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Não precisa, meu amado irmão e amada irmã, ao saber que você vai comparecer perante o Cristo juiz, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, um adolescente de fé, uma criança de fé, em Cristo Jesus, não precisa ter medo, porque Ele vai te receber bem e vai te receber muito bem. É a promessa dEle para o seu povo. Que o Senhor continue nos abençoando, renovando essa viva esperança, e que não haja em nós medo de nos encontrarmos com o reto juiz. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele decidiu nos perdoar, nos amar, nos resgatar, nos justificar, e é da vontade dEle nos amar, levando-nos para o paraíso eterno. Glorifiquemos ao Senhor com essas verdades de Deus, em nome de Jesus. Amém.